Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar a introdução ao 3D Studio Max. No vídeo passado eu ensinei vocês a navegar aqui pelas viewports e a criar objetos. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a manipularem os eixos dos objetos aqui e também a como editar esses objetos, beleza? Vamos começar aqui pelas partes dos eixos, tá? Ensinar um atalho aqui para vocês também. Caso eu queira mudar aqui a vista, modo de visualização dos objetos, mas eu não queira clicar aqui e queira fazer isso de uma forma mais rápida, aperta aqui, sei lá, o F4, que ele clica em Wire on Shaded, ou o F3, que ele clica só em Wire, tá? Clicar o F3 novamente, ele deixa com Shaded, o F4 ele deixa as linhas sobre os objetos aqui, beleza? Então tá, eu vou deixar assim por enquanto, porque vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Tá, então como é que eu altero o eixo do objeto? O que seria o eixo do objeto? Você está vendo que aqui dentro desse objeto, ó, fica aqui uma marcaçãozinha de X, Y e Z, tá? Que é o ponto em que eu consigo movimentar. Quando eu aperto aqui a tecla, né, para me mover o objeto, ele vai mover a partir desse ponto. Mover, rotacional, escalar, tá? Como é que eu faço para mudar isso? Com o objeto selecionado, eu venho aqui em Hierarchy, Affect Pivot Only, tá, tá, ainda com o objeto selecionado. Eu coloco aqui na ferramenta de mover e eu consigo mover agora o eixo desse objeto. Inclusive eu posso mover esse eixo para qualquer lugar da minha cena. Tá, se eu mover ele para cá, ó, agora o objeto vai rotacionar a partir desse ponto. Vou colocar aqui de novo Affect Pivot On, lembrando que está aqui no menu Hierarchy, tá? Posso mover agora ele para cá ou para cá, ó. Tiro aqui da seleção, tá? E consigo movimentar ou fazer qualquer coisa a partir desse ponto. Não gostei, quero centralizar esse objeto aqui. Coloca aqui, ó, Affect Pivot Only, Center to Object, que ele vai centralizar esse eixo no objeto. É até melhor isso do que quando eu crio o objeto, né, que ele fica com o eixo a partir daqui do mundo, né, o eixo global. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é essa questão de eixo local e eixo global, tá? Aqui, quando a gente coloca para mover o objeto, como a gente centralizou o ponto pivô dele, tá? Ele está bem no centro desse objeto. Caso eu não queira, tá? Eu queira, sei lá, mover. Isso serve mais quando tiver mais de um objeto, tiver um objeto um pouco mais complexo, tá? Eu vou criar aqui uma esfera. Bem, eu vou posicioná-la aqui só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então selecione esses dois objetos aqui. Se eu for mover esses dois objetos, tá? E você vai ver que ele vai criar um manipulador aqui, o Gizmo, a partir do meio entre os dois objetos, tá? Caso eu não queira isso, eu queira a partir de um objeto só, eu clico aqui, ó, coloco na primeira opção. Ele vai clicar a partir do primeiro objeto que eu selecionei, tá? Caso eu queira a partir dos dois, coloco na segunda. E caso eu queira a partir do centro do mundo, ó, que aqui é o centro do nosso mundo, do X, Y e Z, ele vai mexer a partir daqui, certo? E o que seria o eixo global, o eixo local? Tá? No caso aqui, nós estamos, ó, essa opçãozinha aqui, ó, Reference Coordinate System, tá em Word, ou seja, ele vai mexer. A gente vai conseguir manipular os objetos a partir desse eixo que está alinhado com os eixos globais, tá? Se a gente não sabe o que é eixo global, aqui, ó, do lado, no canto inferior aqui da viewport, tá, ó, Y, X e Z para cima. Vocês podem reparar que os eixos aqui estão alinhados, ó. Z, X e Y, certo? Deixa eu mudar aqui para não atrapalhar, né?
Só que, por exemplo, eu quero mover esses objetos a partir do eixo local de cada objeto, tá? Porque cada objeto tem o seu próprio eixo. Então, ó, você pode ver que eu mudei aqui e agora ele está movendo a partir do eixo local, tá? Aqui está com a esfera selecionada. Aqui. Mas vamos mover, por exemplo, o cubo, tá? O cubo, a princípio, ele não dá tanta diferença, como vocês podem ver, está no eixo World, tá? Se eu mudar para local, não deu tanta diferença. Por exemplo, se eu movimentei esse cubo aqui um pouquinho para cima e rotacionei ele, certo? Se eu estou no eixo local, ou eixo View, ou eixo Screen, né? Tá? Vocês vão reparar que as coordenadas aqui mudam um pouco. Os eixos, a posição dos eixos muda um pouco. Certo? O que seria o eixo View? Seria a partir dessa visão aqui que a gente está tendo, tá? O eixo Screen seria também a partir de um ponto de visualização específico da Viewport. Você vai ver que a gente vai mudar, ó, vai rotacionar a Viewport e os eixos vão ficar mudando. Já o eixo local vai ser o eixo local do objeto. Como a gente rotacionou o objeto, o eixo local dele, ó, vai rotacionar também. Consigo mover nessas direções aqui, ó. Mesma coisa se aplica aqui a bola, aqui, a esfera. Tá? Aqui ele está alinhada com o centro, não dá tanta diferença, mas quando a gente roda, a gente vai mexer no eixo local, ó, ele vai a partir do eixo do próprio objeto. Caso esteja no eixo World, ó, a gente perde aquela posição que estava do objeto, ele vai mexer a partir do eixo aqui do mundo, beleza? Certo, então basicamente era isso que eu tinha que explicar sobre eixos. Então eu vou criar aqui um cubo. E como que eu faço para manipular esse cubo aqui para mim começar a modelar algumas coisas? Então, inclusive eu posso até trocar a cor dele, ó, vindo aqui, ó, e selecionando a cor que eu quero. Vamos deixar uma cor que dê para enxergar esse cinza que tá bem ruim, né? Deixa esse azulzinho aqui, tá? A gente pode manipular aqui os parâmetros do cubo, né, para deixar ele certinho, caso precise, tá? Vou deixar aqui 100, 100, 100. Caso eu queira centralizar esse objeto no meio da nossa cena, nossa, não sei porque que deu esse barulho aqui do Windows. Seleciono aqui com o botão a ferramenta que eu quero aqui com um botão direito do mouse, tá? E a gente pode zerar aqui, beleza? Deixamos o cubo aqui bem centralizado na nossa cena. Isso também se aplica à rotação, tá? E scale. Você clica aqui com o botão direito em cima da ferramenta, ó, e zero aqui as posições, ou até mesmo se caso eu queira movimentar por aqui, também dá. Isso também serve para mover, tá? Para escalar a mesma coisa. Então, como é que eu edito esse objeto? Tá? O objeto no 3D Studio Max, a princípio, o software entende ele como sendo um objeto sólido, tá? Sem poder movimentar, editar as formas dele de alguma forma. Tá? Nossa, ele travou aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui o cubo, clicar com o botão direito em cima dele, vamos colocar Convert. Vocês vão ver que vão aparecer algumas opções aqui, ó. Vamos colocar Convert to Editable Poly. Editable Mesh também serve, tá? Mas o Editable Poly tem mais opções, tá? Então vamos colocar aqui no Editable Poly. E aqui vocês vão reparar que apareceu alguns parâmetros aqui pra gente, tá? Vertex, Edge, Border, Polygon e Element, tá?
Então aqui no vértice, vocês vão reparar que vai ficar um pontinho azul. Deixa eu mudar a cor desse cubo novamente aqui. Não sei se dá pra ver aqui, mas tem um pontinho em cada extremidade do cubo. E o que a gente pode fazer com esse ponto? A gente pode mover eles agora. Agora a gente consegue trabalhar com o nosso cubo aqui, ó. Consegue editar ele da forma que a gente quiser. Tá. Isso também se aplica às outras partes aqui, ó. Edge é o quê? Essas linhas, aresta, né? Então, essas arestas aqui a gente consegue mexer. Vamos conseguir utilizar mais de uma, por isso que eu falei, lembra que eu falei da ferramenta aqui, ó, que é legal de a gente selecionar, principalmente vértice, ó. Alguns vértices específicos dos objetos. Ou a gente pode selecionar polígono, que ele vai selecionar cada face dessa aqui do objeto pra gente. Borda, né? Esqueci de falar, mas aqui no caso não tem borda, porque esse objeto é totalmente fechado, mas caso, por exemplo, eu tivesse deletado essa face aqui e clicar aqui com o borda, ó, ele vai selecionar essa borda aqui pra gente. Outra coisa que muita gente não sabe, mas os objetos no 3D eles são ocos, tá? A gente acha que eles são preenchidos dentro, mas eles não são, eles são ocos. Então tenha isso em mente também na hora que estiver modelando. A menos que você queira que haja algo dentro, você tem que modelar a parte de dentro também. E aqui em Element, ele vai selecionar o elemento pra gente. Por que o elemento selecionado se ele está selecionando o cubo inteiro? Suponhamos que nós tenhamos mais de um cubo aqui nessa cena e eles estejam como o mesmo objeto, porém estejam separados, tá? Inclusive acho que eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês, tá? Como é que eu crio outro cubo aqui? Segura o Shift, clica aqui em um eixo, ou em qualquer eixo que você quiser, arrasta, e ele vai aparecer essa opção aqui pra gente, Copy, Instance ou Reference, tá? Eu vou deixar como cópia mesmo, tá? Aqui ele criou dois objetos aqui pra gente, ó, certo? Eu vou juntar esses dois objetos aqui em um objeto só. Como é que eu faço isso? Eu seleciono um desses objetos aqui, no caso eu vou selecionar o primeiro, vou colocar aqui Attach, né? Seleciono o outro e clico aqui com o botão direito para confirmar a ação que eu fiz. Agora vocês podem reparar que quando eu selecionar um, ele seleciona os dois. Por quê? Porque na verdade esse objeto virou um objeto só. Inclusive o eixo está aqui, ó, mesmo que eu mude, tá? Não adianta nem eu mudar aqui também para centro. Aliás, aqui mudou porque agora o centro do objeto é aqui, né? O centro dos dois objetos. Mas ele entende, o software entende isso aqui como um objeto só, mesmo você enxergando dois aqui. Então, caso eu queira selecionar por elemento, agora eu posso selecionar ou aqui, tá? Vou apagar esse outro cubo aqui que a gente não vai usar por enquanto. Inclusive, olha como é fácil, né? Porque agora como a gente consegue selecionar por elemento, só vem aqui e apago. Ah, quero editar esse cubo aqui para modelar alguma coisa. Sei lá, vamos selecionar aqui esses vértices. Tem uma opçãozinha aqui embaixo que eu consigo alinhar os vértices aqui, Make Planner, tá vendo? Você pode reparar que aqui o Editable Poly é cheio de ferramentas, tá? Eu vou explicar isso aqui aos poucos para vocês não se perderem, tá? Então, por enquanto, ó, essa parte aqui de seleção. E eu vou explicar só essa aqui, que é um pouquinho mais para frente, só para vocês verem. Vou alinhar aqui os objetos que eu tinha tirado. Ele alinhou mais ou menos, tá? Não ficou do jeito que eu gostaria ainda. Então eu vou alinhar em algum eixo aqui, no caso no eixo Z, ó. Ele alinhou. A gente clica aqui no eixo Z, Make Planner, eixo Z, que ele vai alinhar pra gente. Ah, aqui ficou torto também, né? Porque eu tinha mexido. Então vou alinhar aqui. Só dá uma olhada aqui no eixo, ó. Que a gente alinha. Certo? Como é que eu crio divisões aqui para modelar esse cubo? Existem aí várias formas de fazer isso. Eu vou ensinar aqui a mais fácil, tá? Mesmo que não seja tão certo, mas é só para vocês entenderem.
Tá, então eu vou sei lá, vou modelar uma casinha. Vou colocar aqui na ferramenta Cut, aqui embaixo, ó. Vou vir aqui, clicar em uma das edges, né, das arestas, clicar aqui em outra, ó. E aqui eu já criei uma linha a mais que não tinha no cubo. Agora o que eu posso fazer? Eu posso editar essa linha. Só centralizar isso aqui. Ó. O que mais que eu posso fazer com essa casa aqui? Com essa coisinha aqui que a gente está fazendo? Eu posso dar um extrude. O que seria um extrude? Seria criar pedaços, né, para um objeto. Então eu seleciono aqui, geralmente a gente faz isso com faces, tá? Vamos voltar aqui embaixo e vamos procurar a ferramenta Extrude. Ele vai estar aqui em Edit Polygons, tá? Vamos clicar aqui em Extrude. Ó. Tá lembrando que a gente vai mexer mais com essas ferramentas aqui. Então não se preocupem, tá? A gente vai ver bastante isso. Vou fazer um telhado aqui para casa. Tá? Seleciono aqui. Como é que eu seleciono mais de uma face ou de uma... Seguro o Ctrl e clica, tá? Se eu segurar o Shift e clicar, ele vai selecionar a partir de um loop aqui, tá? Tá, isso serve para onde tiver loop de coisas nos nossos objetos, tá? Então, por exemplo, selecionar aqui uma edge, seguro o Shift, clico na próxima edge, ele vai selecionar um loop pra gente. Ah, quero selecionar a parte, só a parte da frente do objeto. Coloco aqui, ó, Ignore Backface, que ele vai, quando a gente colocar aqui a caixa de seleção, ó, ele vai selecionar aqui, mas não vai selecionar o que está atrás. Tá, então, como eu estava explicando, vamos fazer aqui um telhado aqui para essa casa. Opa, um Shift aqui sem querer. E aqui vamos voltar aqui no Extrude. Vamos, em vez de clicar aqui no Extrude, vamos aqui clicar nos Settings do Extrude. Vocês vão reparar que ele criou aqui um Extrude para cima e aqui aparecem umas opções, ó. Inclusive a gente pode colocar no canto que a gente quiser isso aqui. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir isso aqui nesse parâmetro, que é a quantidade de Extrude que eu fiz desse objeto. Eu poderia também mudar o tipo de Extrude, que aqui está em Group. Mas eu poderia fazer, ó, local. Vocês repararam que mudou um pouco? Vocês vão ver isso aqui melhor quando a gente estiver modelando alguma coisa mais complicada, tá? Ou posso também colocar by polygon, tá? Que ele vai dar um extrude por polígono individual, tá? Vocês vão reparar que inclusive ó, aqui vai ficar... Opa. Se eu der um OK, vai ficar tudo separado aqui, ó. O que eu quero basicamente não é isso, eu quero extrudar tudo junto. Então eu vou colocar aqui ou by group serve ou by local normal, que é a partir da onde a face aqui, que é o normal, né? Essa face para onde essas faces aqui onde ficam o shading, né, são chamados de normal, tá? Para quem não está acostumado também com essa terminologia. Tá, então eu vou deixar aqui um extrude de 5, só pra gente fazer aqui, ó. E aqui eu vou dar um próximo extrude. E vou aumentar um pouquinho mais. Aqui a gente pode... Acho que eu vou deixar by local também. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Certo? Aí já tem formato aí da nossa casinha. Tá, vou clicar aqui para confirmar a ferramenta. Ah, mas aqui tá torto. Vamos lá no Make Planner. Cadê o Make Planner? Aqui para cima. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Make Planner. Pronto. Tá aqui nossa primeira modelagem. Bem, eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar tão longo. Próximo vídeo nós já vamos começar a modelar alguma coisa mais complicada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal.
Então é isso, falou e até o próximo vídeo.